Olhando para os setores que a gente investe, acho que assim, algumas empresas de energia que a gente tem na carteira vão ser bastante beneficiadas, por exemplo, a S Brasil. Bancos também, eu acho que agora o que a gente deve ver nesse primeiro trimestre é bancos conseguindo aumentar um pouquinho o spread, né? Porque o brasileiro tem essa visão de que o banqueiro, e de fato, o banqueiro ganha dinheiro em todos os cenários, né? Taxa Selic. Todo mundo é uma discussão. Final do ano, até o final do ano, será que cai? Será que não cai? Né? Como é que fica essa previsão? Na sua opinião, a taxa Selic cai ou não cai? Qual que é a previsão para o ano, na sua visão? Olha, previsão de câmbio, taxa de juros, né, só serve para deixar o economista ruborizado, né? Porque a verdade é que nem os especialistas acertam, né? Então, acho que qualquer um, né? Inclusive, não só economistas, mas quem está investindo, tentar adivinhar para onde a taxa de juros, o câmbio, para onde as variáveis macroeconômicas vão, é uma grande perda de tempo, né? Agora, o que tudo indica, o que os dados estão nos mostrando, principalmente os dados mais recentes de inflação, é que chegamos no teto dessa taxa de juros, né? Então, mercado cobrando, políticos cobrando, né? Então, acredito que daqui para frente, não sei até onde vai, não sei em que velocidade, né? Mas acredito que daqui em diante a tendência é de queda. Então, pensando nisso, obviamente, se você tá em renda fixa, acredito que seja a hora de pré-fixar. E ações, né? Porque no momento em que as taxas de juros começarem a cair, obviamente que todo mundo começa a refazer as contas, né? Refazer as suas expectativas. A economia começa, né, a girar. Exatamente. E aí a taxa de juros menor, os empréstimos saem mais. Ô Lu, uma pergunta. Quem tá errado, na sua opinião? O Campos Neto, né, de falar sobre essa questão da inflação. Até, inclusive, teve um deputado do PT que deu uma aulinha ali pra ele na lousa. Enfim, o que você acha disso? Porque a equipe do Lula quer, de todo jeito, baixar. E ele fala, olha, cuidado, aqui eu tô vendo a inflação. O que você acha disso? Olha, é muita presunção da nossa parte, né? Querer opinar no presidente do Banco Central. Acho que, assim, falar do leite derramado é muito fácil, né? Não sei se eu teria feito diferente se eu tivesse na pele dele. Eu acho que ele tá corretíssimo na explanação dele, né? Foi uma aula de economia, de fato, que ele deu lá no Congresso pro pessoal. Vergonhoso. Aquela aulinha da lousa foi eu muito... vi na lousa. Não, sabe aquele momento vergonha alheia, né? Vergonha alheia foi aquilo lá. Mas, enfim, né? Denota o nível intelectual, né, dos nossos deputados, né? Dos nossos políticos. Muito triste. Mas eu acho que ele tem toda a razão de se manter firme. O Banco Central é uma entidade independente, por enquanto, não é mesmo? Esperamos que isso não se reverta no futuro não muito distante. Mas acho que ele está corretíssimo na condução dos... Eu também gosto. Eu gosto do Campos Neto. Eu acho que ele foi bem assertivo na decisão. Porque a gente tem ainda o impacto dos combustíveis que pode afetar a questão da inflação. O ICMS voltou, né, a ser cobrado, né, como antes. Na equipe do Bolsonaro, no governo Bolsonaro, ele tirou ali, ele baixou a questão do ICMS, que ajudou a baixar o preço dos combustíveis, agora voltou a subir o preço dos combustíveis, e a gente sabe que a inflação depende muito aí do preço do combustível, né? Porque toda uma cadeia de alimentos, de entrega, de logística depende disso. Então, eu acho que o Campos Neto tá esperando para ver esse resultado. E até mesmo, né, Lu, a gente vê que na Europa estão subindo taxa de juros por lá ainda. A Austrália anunciou hoje que vai subir também. Então, não é só no Brasil que a gente está ainda brigando com a inflação. Agora, expectativa de Selic baixando. Quais ações tendem a se beneficiar nesse momento, Lu? Ações que estão alavancadas, né? Então, quanto menor a taxa de juros, obviamente, menores os encargos financeiros. Então, geralmente, segmento de locação de automóveis, né? Empresas que estão, de uma maneira geral, alavancadas e que estão mais ligadas à economia brasileira, né? Então, essas são as empresas, os setores que tendem a se beneficiar, né? Mas aquilo, né? Acho que na nossa estratégia, isso pouco importa, na verdade, no curto prazo, né? O longo prazo ele é feito de diversas pequenas decisões que a gente toma no curto, que quando somatizadas a gente chega no longo prazo. Então, o que vai mudar na nossa estratégia é o quanto nós estamos comprando dos mesmos setores, né? Legal, Lu. Então, taxa de juros caindo, acho que a economia como um todo se beneficia, né? Sim, com certeza. Ações de varejo, né? Que apanharam muito, construção civil, são empresas que podem
se valorizar. Mas também são ações que vocês nem olham, né, Lu? Vocês não gostam de... A gente conhece o perfil de vocês não gostam de construção, de varejo, né? Não é um setor que você investe. São ações que podem se beneficiar agora, né? Olhando para os setores que a gente investe, eu acho que assim, algumas empresas de energia que a gente tem na carteira vão ser bastante beneficiadas. Por exemplo, a S Brasil, que está com uma dívida bastante alta, né? 3,5 vezes EBITDA, nem é tão alto assim, mas investiu muito no ciclo passado, né? Então tem dívida, precisa desalavancar nesse momento. Então, obviamente que isso traz um certo alívio, um certo conforto para balanço, né? Bancos também, eu acho que agora o que a gente deve ver nesse primeiro trimestre é bancos conseguindo aumentar um pouquinho o spread, né? Porque o brasileiro tem essa visão de que o banqueiro, e de fato, o banqueiro ganha dinheiro em todos os cenários, né? Mas taxa de juros altíssima, né? E na velocidade com que a gente viu essa curva se inclinar, ela é muito ruim para todos, inclusive para bancos, né? Então, os bancos eles sofrem primeiro justamente na queda da qualidade do crédito, né? Então, hoje o banco só vai abrir a torneira para crédito bom, para quem ele sabe de quem ele vai receber. Então, o banco... Tanto calote, né? Exatamente. Então, todos eles aumentaram bastante a provisão. Você tem esse agravante de várias empresas de varejo pedindo recuperação judicial, que são empresas que tem uma cadeia muito longa, né? Então, envolve diversos fornecedores, diversos clientes, enfim. Então, obviamente que isso afeta a cadeia de uma maneira bastante ruim, né? Então, acho que tem todos esses fatores, mas acho que a tempestade já passou, né? E depois da tempestade vem o sol, né? Geralmente vem o sol. Então, acho que, de uma maneira geral, a taxa de juros mais baixa, ela acaba beneficiando o país como um todo, né? O que beneficia todos os setores, mas principalmente empresas que estão mais endividadas no momento, né? Que é a questão da Movida também, né? A Movida tá alavancada, né? Mas ainda assim, a Movida é uma empresa... Aliás, eu quero até agradecer a Movida, porque a Movida tem muito... Assim, os preços são excelentes e o atendimento da Movida comigo é muito bom. Então, obrigada, Movida, que realmente eu nunca tive um problema. Agora, a Movida, ela é alavancada, mas ela tá barata, né? Dizem que ela é uma ação que tá, assim, ok, né? Pelo que ela... Não saberia dizer. Poderia dizer uma história muito bonita aqui, mas não acompanho o case. Vocês não investem em locação de carros, não acompanho. Aliás, depois eu quero até saber se você aluga carro. Vamos falar sobre isso ainda. Mas